Eu sou natural do Sertãozinho, São Paulo. Eu fiz meu ensino médio, meu ensino básico, meu ensino médio todo em Sertãozinho. E durante as aulas de biologia eu fui vendo que era uma paixão. E essa paixão cresceu ainda mais quando eu tive aula com meu tio, cara. Meu tio, ele é biólogo, é uma referência para mim, por isso que eu decidi cursar a biologia. Nos primeiros 3 anos eu dei mais atenção para a graduação em si mesmo. Eu não estava ainda pensando em projeto de pesquisa e tudo mais. Mas aí a gente vai conversando com os amigos, vai vendo que é importante esse próximo passo depois de você entrar na graduação, né? Tive uma aula de microbiologia e nessa aula de microbiologia a professora estava abordando temática de algas. E durante essa aula, essa professora me convidou para fazer parte de um grupo de pesquisa, de um grupo de estudos, do laboratório dela, lá conhecer o laboratório. Eu acabei indo, gostando, mas na época eu já estava trabalhando na minha graduação com controle biológico. Estava iniciando o projeto com o professor, não era nem um projeto, era um embrião de um projeto. E aí eu decidi partir para o lado das algas e nisso eu estou até hoje. A carreira de docente não era a minha primeira opção. Quando eu prestei biologia, o curso era licenciatura e bacharelado. Eu, na minha cabeça, eu ia fazer as duas coisas. Então eu fiz 4 anos de licenciatura. No ano seguinte, eu reingressei na universidade e dei continuidade ao bacharelado. Então, a licenciatura acabou se tornando uma primeira opção de trabalho para mim. Só que, quando eu comecei nas pesquisas, 3 anos após começar a graduação, eu já iniciei, com 1 ano depois, né, das pesquisas, eu consegui uma bolsa da FAPESP. E essa bolsa foi muito importante para eu dar continuidade nesse meu 5º ano de graduação, que foi o bacharelado. E aí eu descobri a minha grande paixão, que é a pesquisa. Mas, quando você entra no mestrado e, consequentemente, você segue para o seu doutorado, a sua trajetória natural é virar um docente pesquisador. Então, quando a gente inicia a iniciação científica, né, quando a gente começa a iniciação científica, a gente vai para conhecer mesmo as linhas de pesquisa que existem dentro da universidade. Logo de cara, quando eu me deparei com essa linha de pesquisa, com a rotina do laboratório de limnologia e produção de plâncton, foi uma paixão à primeira vista. Então a gente ia para campo, coletava, analisava a água, via os micro-organismos que existiam ali e aquilo foi se tornando uma paixão. Eu estava no metade do meu doutorado, quase no terço final do meu doutorado. Eu estava saindo para uma coleta de campo, a minha orientadora me parou no meio do caminho, a gente já estava umas 5 pessoas dentro do carro, ela falou assim: Rodrigo, acabei de passar para você um e-mail de um concurso que saiu. Ela geralmente me passava. Ela falava: eu acho que vai te interessar. Eu fui para a coleta, quando retornei, né, fiz todas as análises, no meu tempo de folga eu dei uma olhadinha no e-mail. Aí eu fui lá na sala dela, o concurso era de ecologia de fitoplâncton. Eu falei assim: não, professora, não só me interessa, como eu vou fazer de tudo para passar. E consegui. Quando eu cheguei em Frutal, eu tive uma certa dificuldade para tentar me encaixar em uma linha de pesquisa que fosse similar. Mas de cara eu falei: não, vou trabalhar com qualidade de água nos corpos hídricos que existirem aqui na cidade. E foi aí que surgiu a oportunidade, quando eu estava passeando com a minha esposa, a gente viu o Parque dos Lagos, fomos passear num sábado, e falei: não, vou fazer um estudo aqui, vou verificar se nenhum dos professores já estão trabalhando, né, nesse Parque dos Lagos, e decidi trabalhar. Nesse Parque dos Lagos existem 3 viveiros, e a semelhança do meu projeto de mestrado, de doutorado, até o da iniciação científica, é que lá no Centro de Aquicultura todos os viveiros eles são em disposição sequencial, sem tratamento de água entre um e outro. O que significa isso? Que a água de um passa para o outro sem um tratamento prévio, um abastece o outro. E o sistema daqui do Parque dos Lagos é a mesma coisa. Então eu vi uma similaridade aí e resolvi fazer um estudo de longa duração. Bom, quando eu cheguei aqui, eu precisava desenvolver um projeto de pesquisa, até pela minha natureza, né? Aquele comichão que a gente tem, não, eu preciso fazer pesquisa. Então, eu olhei aquele ambiente e falei: eu posso fazer uma pesquisa aqui. O ideal, quando a gente vai estudar o ambiente, é a gente fazer um monitoramento prévio, monitoramento primário, para a gente entender como aquele ambiente funciona, para depois
tomar atitudes, tomar ações para a melhoria daquele ambiente. Então esse projeto de monitoramento temporal e espacial, onde eu avalio os 3 tanques do Parque dos Lagos, 3 viveiros do Parque dos Lagos, ele surgiu como uma ideia de, primeiro, fazer um monitoramento da qualidade de água e depois, futuramente, depois desses 5 anos que eu disse para você, tomar uma decisão, conversar com os gestores do ambiente aqui de Frutal para que a gente possa melhorar a qualidade da água ali. Existem tanques que estão bons e tanques que estão com a qualidade de água comprometida. Então, os parâmetros físico-químicos, junto com os parâmetros microbiológicos, eles vão mostrar para a gente como que está acontecendo a dinâmica do sistema, como que está acontecendo a dinâmica de nutrientes, de micro-organismos, né? Então, os parâmetros físico-químicos vão representar para a gente se está acontecendo algum descarte ou se está acontecendo algum processo de eutrofização do corpo hídrico. Essa eutrofização vai me gerar uma condição propícia para os micro-organismos se proliferarem. Quando eu tenho muito micro-organismo, significa o quê? Que eu posso ter uma deterioração da qualidade da água, dependendo do micro-organismo, claro. No nosso caso, a gente avalia só coliforme termotolerante. Ele representa para a gente que naquele local, se está ocorrendo naquele local, contaminação por esgoto, por fezes humanas ou fezes de animais homeotérmicos. E no último viveiro a gente encontra uma grande quantidade de coliformes termotolerantes e foi uma das coisas que eu disse que não era, uma das condições que me garantia que não era adequado pescar ali naquele local. O período climático ele influencia demais na qualidade da água. Então, no período climático onde predomina o regime de chuvas, nós temos um turbilhonamento da água, nós temos um aumento da coluna de água. Isso influencia nos parâmetros físico-químicos e também nos microbiológicos. Nós identificamos que quando acontece a chuva, no dia seguinte, se a gente for fazer a coleta, os coliformes termotolerantes estão lá em cima. Significa o quê? Que ele está sendo escoado do entorno para o corpo hídrico em questão. Já no período seco, o corpo hídrico fica com a capacidade de água menor, isso influencia também na dinâmica do sistema. Então o estudo é comparando, tem uma comparação entre o período onde a gente tem chuva e o período onde a gente tem a seca. Por quê? Os reservatórios, os viveiros, eles vão ficar com a capacidade hídrica ou maior ou menor. Isso influencia diretamente na qualidade de água. Algumas atitudes já foram realizadas ao longo do segundo ano de trabalho, onde colocaram algumas macrófitas. Na verdade, elas surgiram espontaneamente. A pessoa que toma conta veio, conversou comigo. Eu retiro essas plantas? Eu falei, não retira, porque essas plantas vão ajudar na retirada de nutrientes, que vai melhorar a qualidade da água. E um fato curioso foi que quando eu comecei o projeto, 3, 4 meses depois de eu ter começado o projeto, a prefeitura soltou alguns peixes ali. E virou um alvoroço da população pescar. E vieram me procurar. Professor, e aí, pode pescar? Não pode? A princípio, eu disse que não poderia. E eu continuo com essa ideia. Principalmente no viveiro do meio, tem 3 viveiros. Então o primeiro viveiro está com a qualidade de água mais ou menos, o segundo, a qualidade de água é razoável, o terceiro é muito ruim. E a maioria dos peixes foram depositados no terceiro viveiro, que é o viveiro que não seca. Durante o período de seca, os primeiros 2 viveiros eles ficam com a capacidade reduzida, eles não chegam a secar totalmente, mas compromete a sobrevivência dos peixes. A gente utiliza então a técnica do tubos múltiplos com meio A1 para fazer a análise dos coliformes termotolerantes e também utilizamos sonda multiparamétrica, multiparâmetros, um Oriba, o 55, para quantificar alguns parâmetros da água, como oxigênio, pH, temperatura, condutividade, turbidez. E também nós coletamos água para fazer os nutrientes, amônia, nitrato, nitrito, fósforo, ortofosfato em laboratório. Então a gente faz essa quantificação e no final a gente compara todos esses parâmetros físico-químicos e microbiológicos para tentar chegar num cenário. Depois de 5 anos de estudo, a gente vai conseguir
Bom, o monitoramento que a gente fez ao longo desses 3 anos, foi possível identificar que o primeiro viveiro, onde encontram-se os patos, os gansos ali, ele tem uma qualidade de água razoável, não está adequada para o cultivo de peixe. O segundo viveiro é um viveiro que está mais adequado. E o terceiro viveiro, a gente precisa trabalhar em cima dele para tentar melhorar a qualidade de água, porque a minha suspeita nesses 3 anos é que nós estamos tendo um descarte de resíduos, vou falar a palavra certa, de esgoto clandestino. Só pode ser esgoto clandestino, porque quando chove, a quantidade de coliformes termotolerantes é absurda. O único destaque até agora foi a gente ter ganhado o prêmio no primeiro ano. A gente ganhou o prêmio de incentivo à produção de projetos de pesquisa, que é da Pró-Reitoria de Pesquisa da UENG. A gente ganhou um prêmio de R$5.000, que foi possível comprar material para desenvolvimento desses 3 anos de projeto. Outros trabalhos que surgiram, tinha um trabalho de mestrado, um programa de mestrado, que era o Hidroex com a UFOP. E uma das pessoas que estava aqui no Hidroex, a Luciana, a esposa do professor Eduardo, ela me procurou para eu ser co-orientador de um projeto. Aí eu falei para ela, Luciana, eu tenho experiência para trabalhar em pesca e pague, em aquicultura. Se você achar alguma coisa por aqui, a gente pode trabalhar. E ela achou uma fazenda que cultivava suínos e esses dejetos de suínos eram despejados in natura nos tanques de piscicultura que existiam ali naquela fazenda. E a gente resolveu fazer um estudo nessa fazenda. 2 anos depois, o trabalho foi publicado esse ano, está saindo, a revista já divulgou para a gente, né, o exemplar final do artigo, ele está para ser publicado esse mês. E um outro trabalho interessante surgiu de um projeto da agroecologia, do curso de agroecologia no Cerrado. Uma moça veio me procurar, a Carol, para a gente trabalhar com fitoplâncton, que é a minha área, né? Minha área de atuação. E aí a gente resolveu fazer um estudo num braço do Rio Grande, que serviria como um local de irrigação para um cultivo agroecológico. E a gente conseguiu desenvolver o trabalho por 6 meses, quantificamos as microalgas, identificamos as microalgas, quantificamos, e o trabalho acabou de sair agora na Revista Verde de Agroecologia. Então, aquilo que eu consegui aprender no meu mestrado, no meu doutorado, na minha iniciação científica a priori, eu estou conseguindo transformar aqui na UENG em bons projetos de pesquisa. Eu me sinto realizado nesses primeiros 4 anos de trabalho que eu estou aqui na instituição, entrei em 2014, com esse tanto de trabalho que a gente está desenvolvendo, eu junto com meus colegas, tá sendo muito gratificante conhecer novos colegas, novas fronteiras, e conseguir desbravar novos conhecimentos, porque eu saí de tanque de piscicultura, eu já trabalhei em córrego, já trabalhei em um corpo hídrico maior como o Rio Grande, trabalho no Parque dos Lagos, e é muito importante, eu agora falando como coordenador de pesquisa que atuo na área, né, agora uma função de gestão, faz 3 anos que eu sou coordenador de pesquisa aqui da unidade frutal, é muito importante que nós tenhamos a nossa iniciação científica. Eu vejo isso com muitos bons olhos. Nós temos diversos projetos aqui acontecendo, projetos muito bons, projetos que são premiados nacionalmente. Nossos estudantes gostam de ir para congresso, gostam de participar dos eventos e divulgar a nossa unidade. Então eu vejo que o engajamento dos professores é fundamental para incentivar os estudantes para eles se tornarem profissionais do ensino e da pesquisa.